Então, boa noite, queridos irmãos, né, todos que estão aqui. Para nós é um prazer, mais uma vez, né, estarmos juntos, de certa forma, nos momentos aí, né, nos passos iniciais do nosso projeto. E hoje eu gostaria de apresentar, né, para vocês, talvez de maneira mais formal, assim, né, o logo do nosso projeto, né, e também aquilo que nós vamos trabalhar, né, durante os nossos primeiros encontros. Então, a nossa ideia, né, até o nome, né, e essa movimentação, essa relação do contexto, né? Então, a partir do texto bíblico, nós estarmos juntos, conversando, discutindo, né, aprendendo, nos desenvolvendo. Então, o que nos une, né, a gente tem participação aí de pessoas de outros locais, né, muito distantes, né, algumas talvez, acho que dá, né, mais de alguns milhares de quilômetros, né, de distância, e a internet nos proporciona, né, por isso que nós estamos aqui. Então, aquilo que nos une é o interesse, né, a vontade de aprendermos mais da palavra. Então, a gente tem aqui uma Bíblia estilizada, né, e essa relação de continuidade, né, aquilo que nos une é nós estarmos juntos aprendendo, né, junto com o texto, esse T aqui, né, em referência também à palavra, e uma letra mais moderna, né, que também tem a ver com a proposta que nós temos, né, de nós, de maneira dinâmica, tanto na apresentação quanto nas colocações, né, a gente poder trazer também uma discussão, né, relevante e dinâmica com a nossa realidade, né? Então, é o texto bíblico, né, um texto antigo que nos une, mas nós temos a expectativa, né, que aquilo que vai ser produzido em torno do texto seja algo, né, relevante, dinâmico e também moderno. O texto que nós estamos trabalhando, né, nesses primeiros encontros, a gente teve um primeiro encontro semana passada, de maneira a gente fez uma questão introdutória, né, do livro, e só os primeiros versículos, né, foram tratados. Nós estamos falando do livro de Ruth, né? Então, só deixa eu abrir aqui a imagem para eu poder compartilhar com vocês. Então, o nosso interesse, né, é nós trabalharmos nesse primeiro momento, nos nossos primeiros encontros, o livro de Ruth, né? Então, sobre o tema, né, migração e acolhimento, que também, né, é um ponto super atual de discussão, né? E a nossa perspectiva é, a partir do texto, produzir, né, mais, né, e também, obviamente, com a participação de todos nós, né? Nesse projeto, nós estamos juntos, né, o professor João Leonel, pastor da Igreja Presbiteriana de Tatuí, eu também, né? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, e é um prazer, né, estarmos aqui. Eu sou pastor auxiliar também na Igreja Presbiteriana de Tatuí, e o pastor, né, Rafael Cavalcante, que é pastor na Igreja Presbiteriana da cidade satélite, lá em Natal, né, no Rio Grande do Norte. Então, nós temos aí, pelo menos, alguns polos, né, representados, e gostaria de dar oportunidade para que nós nos apresentássemos, ainda que de maneira breve, o nome e de onde nós estamos, né, falando. Se de repente alguém ainda não falou, pode ser pelo chat, né, não precisa abrir a câmera, mas eu particularmente acho que eu não conheço a Marina, não sei se alguma referência, né? A Ana também, acho que é a primeira vez que está participando, né? Então, acho que aqueles que, para a gente se conhecer e ficar mais à vontade também, né? Eu creio que vai ter um momento para nós fazermos perguntas, conversarmos. Então, vou começar aí pelo Raimundo, né, Raimundo? Você que já é mais dos íntimos, né? Então, Então, meu nome é Raimundo, sou da igreja, sou de Itapetininga, né, para quem é de Itapetininga está assistindo. Eu sou de Itapetininga, mas moro aqui em Itati já há quase 40 anos. E frequento a igreja presbiteriana de Tatuí. Minha família toda é conhecida lá da igreja também.
a Igreja de Itália e a Igreja Presbiteriana Central. Aproveitar que a Ana já está com o microfone, se vocês puderem se apresentar, por favor. Meu nome Obrigado. é Cristina, mas eu sou conhecida por Cris. E nós somos da Igreja Presbiteriana da Itália e também. Conhecemos o João e a Cláudia e os filhos, e longas datas aí, é nosso pastor, e temos muito carinho. Uma honra participar. É a satisfação da gente conhecer a Thelma, hein? Muitos anos, muitos e queridos encontros. Eu estudei com a Thelma também na escola secular, e saudade enorme, mas feliz por vê-la, João, Raimundo, pessoal todo que a gente conhece. Muito obrigado. Muito legal, gente. Bom, acho que é isso. A Marina, acho que é a Marina do Demir, né? Aqui da igreja. Ela está quietinha aí no canto dela, mas é a dona Marina, irmã da Marisa, cunhada do Zito. Então, a gente precisa ter cuidado que a família está aí em peso. Eu não vou apresentar minha irmã, se ela não quer falar, eu não vou falar também. Então, ela está ali quietinha, né? Sabe como é? Ela, viu, Raimundo? Ela é mais nova, mas é mais brava. Então, não, é melhor não mexer. E os demais aí, a Beth e Daci, né, são da nossa igreja, o Zito, então são todos que já são frequentes aqui no nosso estudo bíblico de quarta-feira. Bom, vamos lá então, gente. Nós vamos começar fazendo uma oração, né? Vamos orar e depois a gente passa para o estudo. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelo dia que nos deu, obrigado pelo prazer de estarmos reunidos, irmãos, próximos e distantes, reunidos em torno da Tua Santa Palavra, que no ministério e na ação do Teu Espírito, o Senhor nos guie na compreensão das Escrituras e nos mostre também a importância e a relevância de vivê-la. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou compartilhar aqui, gente. Às vezes o Zoom dá um probleminha que ele trava, ele não passa os slides, então se acontecer isso, vocês, por favor, me avisem, tá bom? Eu imagino que vocês estão vendo, né, os slides. Então, livro de Ruth, migração e acolhimento. Hoje a gente vê o capítulo 1, do versículo 6, porque na semana passada os primeiros 5 foram vistos, até o final, versículo 22. Eu imagino que vocês estão vendo uma imagem, né, uma foto de mulheres e crianças ucranianas, na neve, né, com muito frio, mais frio do que nós na noite de hoje. Mas, então, crianças e mulheres migrantes, né, a gente tem acompanhado essa guerra e apenas o governo ucraniano permite apenas que as mulheres e crianças saiam, os homens precisam ficar para participar da resistência, né, à invasão russa. E aí, introdutoriamente, eu estou pensando nessa imagem e pensando em Noemi e Ruth, que também são duas mulheres migrantes, né? A Noemi havia saído da terra dela, de Belém, ido para Moabe, mas agora a gente lerá nesse capítulo que ela retorna para Belém, e Ruth, que é moabita, vai com ela. Então a gente tem um movimento, né, de entrada e saída dessas duas mulheres. Nesse sentido, elas são parecidas ou próximas dessas mulheres e crianças que estão na foto. Embora o tempo as separe, os movimentos migratórios, eles têm muitos pontos em comum, entre eles, né, o abandono de família, de enraizamento, isso já desde, né, no caso da Bíblia, desde Abraão. A busca de constituir uma nova vida, mas que é nova não necessariamente no sentido de ser melhor, mas é nova no sentido de que ela praticamente rompe com uma vida anterior.
Então, nisso elas são parecidas. Mas há diferenças. Eu não quero, obviamente, destacar a diferença temporal, mas há diferenças qualitativas dessa imagem, dessas mulheres e crianças para com Noemi e Ruth. No caso, Noemi, os filhos morrem, né? Já foi lido semana passada. Ela vai com marido e filhos, no entanto, lá em Moabe, os filhos morrem. Ruth nem filhos tem. E aí é interessante porque aí o versículo 4 nos diz que elas casaram, né, os filhos de Noemi casaram com duas mulheres moabitas, o nome delas era Orfa e Ruth, e ficaram 10 anos. Então, após o casamento, essa família fica 10 anos ali em Moabe. Então, depois de casar, Orfa e Ruth ficam 10 anos, e 10 anos sem filhos, pelo menos os filhos não são mencionados. E como crianças são importantes na Bíblia, se eles existissem, certamente eles apareceriam. Então, há diferenças, né? As duas, nesse caso todas, tanto as mulheres ucranianas quanto Noemi e Ruth estão sem maridos. No caso de Ruth e Noemi, porque elas perderam os maridos. Nas ucranianas, a gente espera que não tenham perdido, mas que estão pelo menos distantes. Mas a diferença é que Ruth e Noemi não têm filhos, né? A primeira, a Noemi, por tê-los perdido, Ruth por não tê-los. E são migrantes, estão em processo, né, de locomoção. E uma coisa importante da gente destacar nesse capítulo 1 é que ele é muito focado nas mulheres. A gente vai ler o texto daqui a uns minutos, mas o foco são as mulheres, a tal, né, ponto que os homens saem rapidamente de cena, né, eles morrem, né, eles saem de cena. E ficam apenas as mulheres. A gente tem vozes femininas. Isso é muito interessante na Bíblia. Como eu disse, não há voz masculina. Além disso, a gente não tem a voz de Deus aqui nesse capítulo. Deus não aparece, Deus não se comunica, Deus não fala com ninguém. Apenas fala-se sobre Deus. Então, a gente tem nas vozes das mulheres uma fala sobre Deus. Esses dados são bastante importantes para a gente caminhar no texto. E há dois eixos, né, sobre os quais esse texto bíblico, esse capítulo 1, se move. Né? Eu vou mostrar os dois agora para vocês. Um eixo é aquilo que a gente chamaria de história contada, que são os 5 versículos tratados na semana passada. Um outro eixo, que é o texto de hoje, do versículo 6 ao 22, que a gente pode chamar de história vivida. Então, vejo que para a história contada tem uma imagem de um senhor, de um pai, de um tio, sei lá quem, né, contando uma história para as crianças. A mulher está do lado lá, né, cuidando da vida. A outra até que está prestando atenção e fazendo, sei lá, acho que é um tricôzinho ali. A história contada, alguém contando uma história, né, alguém que verbaliza uma história. Já na imagem seguinte, a gente tem 2 mulheres, né, levando água, provavelmente, caminhando aí, né, dá a impressão que devem ser mulheres africanas, mas não há nenhuma mediação, né, quer dizer, não tem alguém contando a história delas, elas estão construindo a história delas próprias. Então, essa história é vivida. É o que praticamente acontece no texto de hoje. Eu ilustro isso com uma outra imagem, agora mais verbal. Então, vejam, a história contada é a história onde você tem alguém que está contando, e que a gente chama de narrador. O narrador constrói uma narrativa. Então, vocês percebem aí em branco a narrativa contada pelo narrador. Na história vivida, a gente tem, nesse caso aqui do capítulo 1, diálogos, conversas, onde eu não tenho ninguém contando, elas falaram e disseram o quê? A gente tem as mulheres conversando, a gente tem acesso direto à conversa delas. Então, é o diálogo entre as personagens. E percebam que eles vão se alternando, né? Então, tem narrativa, diálogo, narrativa, diálogo, narrativa, diálogo, narrativa. Uma coisa que é bastante importante para a gente entender esse texto e outros textos onde isso aparece é o seguinte: pelo menos na Bíblia, quando o narrador fala, ele sempre conta uma história de um ponto de vista
de autoridade. Ou seja, ele está falando alguma coisa que é verdade e que é importante o que ele está falando. E que quando ele fala, quando a gente lê o que o narrador está falando, a gente está tendo informações que são importantes para nós. Então, por exemplo, no caso desse texto, os 5 primeiros versículos são só a narrativa. É o narrador dando informações. A gente não tem como questionar, ou a gente aceita ou a gente não vai entender o texto. É a história, então, desse homem, dessa mulher, dos filhos, né, das noras, e, enfim, de onde eles vêm, para onde eles vão, o que acontece com eles. É isso. A gente não tem como inventar. Já no diálogo, a gente tem personagens conversando. E percebam, se na narrativa, na última expressão, eu tenho um sentido fechado, porque é isso que eu estou dizendo, quer dizer, o narrador ele me fala, o que ele falou é aquilo mesmo, não tenho como inventar. Então, o sentido é aquele. No caso do diálogo, as personagens estão interagindo e eu tenho um sentido aberto. Aberto em que sentido? Porque cabe a mim, né, como leitor, e a você como leitor, leitora, a gente atribui sentido. Se o que, né, um personagem fala é verdade, não é verdade, é certo, é errado, a gente julga. Por quê? Porque a gente não tem a voz do narrador dizendo o que ela está dizendo está certo, o que ela está dizendo está errado. Às vezes, é claro, a gente contextualmente sabe disso. Quando Jesus fala, por exemplo, sempre que ele fala é verdade, é correto. Então, esse é o sentido aberto, mas ela está meio direcionado. Quando a gente tem Satanás, em alguns momentos Pedro, outros personagens, né, Jacó, pelo contexto a gente entende que o que eles estão falando é errado. Mas, de qualquer maneira, a gente é que tem que assumir essa interpretação. Então, isso é importante nesse texto. Por que é importante? Vejam a próxima imagem. Um minutinho. Pronto. Nós vamos fazer assim, tá bom, gente? Eu vou falando, depois eu paro de gravar, daí a gente conversa, troca ideias, perguntas, comentários. Então, vejam graficamente. Eu imagino que vocês estejam vendo, né, o texto aí em preto e vermelho. Em cor negra, preta, a gente tem o narrador, a voz do narrador. É ele contando. Então, vejam a partir do versículo 6. Então se dispôs, na realidade, a melhor tradução é levantou. Então levantou ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porque nela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras, do lugar onde estivera. E indo elas caminho de volta para a terra do Judá, disse-lhes Noemi. Então ele está contando a história. A gente não tem, como eu disse, a gente não tem o que inventar aqui. A gente tem que aceitar o que ele está dizendo. Agora, olhem em vermelho. E olhem como a gente tem mais texto em vermelho do que em preto. Isso significa que nesse capítulo recebe destaque o diálogo. Né? O diálogo é central. Então vejam, né, os diálogos. No versículo seguinte, aí, né, no 8, ide, voltai, cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, e assim vai. São, né, os diálogos. A voz do narrador ele só serve para fazer transição entre um diálogo e outro. Então, nesse texto, os diálogos são importantes. E, sendo diálogos, é a história vivida, né? A história que está vivendo, o que está acontecendo. E a gente tem que ler, e a gente tem que atribuir valor, atribuir sentido e avaliar o que está sendo colocado. O que eu quero dizer é que, em textos onde a gente tem os personagens agindo ou falando, a gente interage muito mais com eles do que textos onde o narrador está falando. Então, vamos lá. Pensando na parte mais do narrador, né? Na parte narrativa, quando o narrador conta coisas para a gente. O que o narrador está contando? Qual é a história que ele está contando? É uma história de fome. Né? Então, vejam, versículos 1, né? Ele introduz dizendo que houve fome em Belém e isso fez com que aquela família saísse de lá. O versículo 6 vai dizer que elas tomam conhecimento, a Noemi toma conhecimento de que há pão em Belém e ela resolve voltar para Belém. Então, porque tem fome, agora ela tem que buscar onde tem alimento. E no final, versículo 22, a gente tem a informação do narrador dizendo elas chegaram em Belém e chegaram quando estava no começo da colheita, né? No começo da colheita. Que outra informação o narrador dá?
e ele dá sem que a gente tenha que discutir isso. É a morte do marido e filhos. Versículo 3, Elimeleque, esposo da Noemi, morre, e ela fica com os 2 filhos. Só que daí no versículo 5 é dito que os filhos também morrem, Malom e Quilion. E ela fica sem os filhos e o marido. Sem filhos e marido. Mas ela tem as noras, não tem? Mas vejam como o versículo 6 se constrói, né? Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Vejam só, se a gente fizer a transição do versículo 5 e do versículo 6, eu vou voltar lá no texto, né? Então a gente está lendo aqui versículo 5 e versículo 6. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada a melhor tradução é sem, e ficando ela sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Ela ficou sem, mas ela tem as noras. Mas as noras não são valorizadas nesse momento. Percebam o versículo 6. Então se dispôs, na realidade, então se levantou ela, né? A melhor tradução, então se levantou ela com as suas noras e voltou. Por que o verbo está no singular? Vocês percebem? Se fosse uma ação das 3, seria então, levantou ela com as suas noras e voltaram da terra de Moabe. Não, a ação de voltar é só dela, só da Noemi. A Noemi e as moças e as noras se levantam e ela volta. Enquanto, né, ela, porque ela ouviu que havia terra, e aí versículo 7, ela saiu, pois, ela com as 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Isso significa que as 2 estão indo, que a Orfa e a Ruth estão indo para a terra de Judá? Não. Elas estão caminhando com a Noemi até um certo momento. Só que chega um momento em que ela fala, daqui eu vou, daqui vocês ficam. Então, eu vou voltar aqui para a imagem, para o outro slide. Ela não tem marido e filhos, mas tem noras. Mas as noras, nesse primeiro momento, não são tão importantes, porque ela está certa de que as noras vão ficar e ela está sozinha, ela vai seguir a vida. As decisões da família, o narrador também fala para a gente isso, ele informa a gente, né? Eles resolvem ir de Belém para Moabe, versículo 1. Depois de Moabe, a Noemi resolve voltar para Belém. Esses movimentos todos, é isso que se decide. E tem as decisões de Orfa e Ruth, versículo 14, que também é o narrador que dá essa informação para nós. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Essa é a informação. A Orfa resolve ir embora, a Ruth resolve ficar com a Noemi. Isso é o que o narrador está falando para a gente. Né? A gente não tem que, como eu digo, não tem que discutir, a gente aceita. Esses são os dados relativos ao texto. Mas antes de continuar, gente, eu acho que é melhor, vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto, porque daí isso dá mais clareza para a gente, e depois a gente segue naquelas observações. Então, vamos lá. A partir do versículo 6, aí no slide que vocês têm. Então se levantou ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. E indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi,
Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem atingido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Né? Então tá, então a gente já viu agora o que o narrador informa para a gente, são informações, agora a gente vai para o outro lado, agora a gente vai para ações e reações. As personagens, tá? A história vivida, os diálogos. Né? E aí eu pus 3 imagens que tentam refletir um pouco a situação de cada mulher. Né? Então tem louvor, gratidão, tem tristeza, tem, enfim, alguém seguindo o seu caminho, né? Abandonando a ideia da órfã que volta para sua casa e deixa a Noemi. São os movimentos que vão se dar a partir dos diálogos que constituem o centro desse capítulo 1. A vida está acontecendo, a vida está acontecendo. E aí, na vida que acontece, surgem interpretações sobre a ação de Deus. E aí que é importante, né? Na vida, na prática, na realidade, vai se percebendo e vai se refletindo sobre o que Deus faz ou deixa de fazer ou como Ele é. Vamos pensar primeiro na Noemi. Para Noemi, na fala dela, os diálogos dela com a Orfa e com a Ruth, ela diz que Deus é bom, mas Deus é bom para os outros. Deus é bom para os outros. Veja o versículo 8, quando elas estão conversando, né? E quando inicialmente a Noemi fala para elas, eu vou para a minha terra, vocês fiquem por aqui. E aí então a Noemi diz, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. Isso é interessante, a casa de sua mãe é mais uma informação que enfatiza a importância das mulheres nesse capítulo 1, porque tradicionalmente alguém sai ou volta para a casa do pai. Parábola do filho pródigo, por exemplo, né? O pai é o centro da casa. Aqui não, voltar para a casa da mãe. Enfim, voltem para a casa da mãe de vocês. E o Senhor use convosco de benevolência. Né? Até aí tudo bem. O Senhor use convosco de benevolência. Mas vejam, como vós usastes com os que morreram e comigo, né? Com o sogro de vocês, com o marido, o cunhado de vocês, e comigo também. Mas eu não sei se você imagina como eu. Eu esperaria que a expressão fosse, e o Senhor use convosco de benevolência como usou comigo. Né? Quer dizer, a gente deseja que Deus faça alguma coisa para alguém, que é aquilo que Deus fez para mim, ó, que Deus seja bom com você, como Deus tem sido comigo. Mas aqui a Noemi inverte o discurso. O Senhor seja bom com vocês, como vocês foram comigo. Então, não é que Deus foi bom com ela não está dizendo isso. Né? Deus é bom para os outros. Veja o versículo 9, que ela diz, o Senhor vos dê que sejais felizes. Ela não diz, que o Senhor faça vocês felizes, cada um com seu marido, como eu fui. Né? Que o Senhor faça vocês felizes como me fez feliz. Não. Ela está dizendo que Deus faça vocês felizes. Comigo é outra história. Então, na vivência da Noemi, na percepção dela, Deus está sendo bom e ela quer que Deus seja bom com as moças. A experiência dela é outra. Qual a experiência de Noemi com Deus? Para Noemi, Deus é cruel.
Deus é cruel comigo, diria Noemi. Vejam o versículo 13. Né? No versículo 13, quando ela está falando com as moças, ela está dizendo, olha, como é que vai fazer? Vocês vão esperar eu ter filho, esses filhos crescerem e tudo mais? Né? Vocês vão ficar sem casar até, né, meus filhos crescerem? Não, não, ela fala. Né? Não, minhas filhas. Ela diz, por vossa causa, né? Por causa de vocês, a mim me amarga, né? Por causa de vocês eu sofro, né? Por ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Olha só, o Senhor descarregou contra mim a sua mão. E ela está dizendo, eu lamento que Deus tenha, né, pesado a mão sobre mim por causa de vocês. Porque Deus pesou a mão sobre mim, mas atingiu vocês. Por quê? É claro, né? Deus, segundo ela, né? Segundo a Noemi, Deus pesou a mão, matou seu esposo, matou seus filhos. Bem, Orfa e Ruth foram afetadas. Esse é o lamento dela, né? O Senhor não só fez mal para ela, mas como fez mal para as outras duas moças. Veja o versículo 20, quando elas chegam, ela e Ruth chegam em Belém, é uma imagem muito impressionante. Elas chegam em Belém e aí a cidade toda se comove por causa delas. E olha só de novo a ênfase sobre as mulheres, versículo 19. E as mulheres diziam, né? E as mulheres diziam, não é essa Noemi? E vejam a resposta dela, versículo 20. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara. E aí ela dá ao sentido do nome dela. Porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Né? Mara significa amarga. Ela está dizendo, Deus me tornou amarga, então muda meu nome. Porque né, nas civilizações antigas o nome representava o que era a pessoa. Eu mudei, eu fui uma coisa, mas não sou mais. Eu não sou mais Noemi, eu sou Mara, eu sou amarga, porque Deus me fez assim. Ditosa, né? A bem-aventurada eu parti, mas o Senhor me fez voltar pobre. E é interessante porque me parece, né, que a história que esse capítulo 1 conta lá no começo é de uma família pobre, tanto que tem que sair de Belém para buscar comida, sobrevivência, para não morrer de fome. Eles vão para a terra dos inimigos, para Moabe. Bom, é gente pobre, mas ela diz, Deus me fez mais pobre ainda. Deus me fez voltar para Belém mais pobre do que quando eu saí. Por que vocês vão me chamar Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim. Né? Deus, ela está dizendo, Deus virou meu inimigo. E o Todo-Poderoso me tem afligido. Caramba, né? Ela está dizendo, Deus é cruel comigo. Né? Ele está dizendo, olha para a minha vida. Né? Ela está dizendo assim, eu não estou elaborando o que eu penso sobre Deus, eu estou expressando o que eu estou vivendo. A minha experiência com Deus é essa. Deus fez mal para mim. Pesadíssimo isso. E aí a gente olha para Ruth, né? Claro, Ruth está no pacote, né? Ruth faz parte disso, Ruth é parceira da Noemi. O que Ruth fala para Noemi? Ela tem uma fala linda, né? Que às vezes usa-se até em casamento, né? Teu povo é o meu povo, etc. E daí ela diz, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Mas pensa um pouquinho. O Deus de Noemi, quem é o Deus de Noemi? É o Deus que, na experiência de Noemi, a tem afligido, né? Tem se tornado seu inimigo. E mesmo assim, Ruth diz, esse seu Deus eu quero para mim. Né? Talvez a gente fosse a Ruth dizer, olha, se é assim, olha, é verdade, Deus está, né, te detonando, pegando teu pé, então eu vou voltar para minha casa, deixa eu cuidar da minha vida. Mas não, ela fala, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17, ela fala mais ainda, mais enfaticamente, ela diz, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Mas olha só, ela está vendo o que Deus fez com a Noemi. Deus está vendo, né, a situação da Noemi, a Ruth está vendo a situação de Noemi, e mesmo assim, a Ruth se coloca nas mãos de Deus. Que Deus faça comigo o que Ele quer, né? Que Deus atue na minha vida como Ele deseja. E aí, então, a gente tem essa questão, né, gente? Noemi e Ruth, elas passam por experiências diferenciadas. Elas são unidas, nesse sentido, da experiência igual, na questão do sofrimento, né? Do sofrimento. Ambas perdem, claro que Noemi perde mais, ela perde o marido e filhos, mas a Ruth também perde o esposo. No entanto, a Noemi volta para Belém
derrotada. A Ruth vai a Belém por fidelidade a Noemi. Então, é diferente, né? Mesmo que as duas se movam em meio a sofrimento, então a Noemi volta para sua terra, segundo ela, mais pobre do que saiu. A Ruth está saindo da sua terra, né, deixando família e tudo mais, e indo para uma terra estranha, também de inimigos. Mas há uma certa diferença, porque a volta da Noemi é uma volta, e você vai ouvir as mulheres dizendo isso. Nossa, essa é Noemi? Né? Terrível ver isso. Já Ruth, ela deixa, a gente não sabe, né, a situação da família dela, da terra dela, mas ela se apega a Noemi, então ela é fiel a Noemi. E, nesse sentido, há uma expectativa de alguma coisa nova que pode acontecer. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a experiência dessas duas mulheres decorre, gera uma visão de Deus, ou a visão que elas têm de Deus é gerada a partir da experiência, ou das experiências que elas têm. A Noemi tem uma experiência muito negativa, então ela atribui essa experiência negativa a Deus, porque não é o judeu, ele pensava e ele cria no Deus Todo-Poderoso, que cuidava de tudo e agia em tudo. Então, se está acontecendo uma coisa má, de qualquer maneira, de alguma maneira, Deus está envolvido nisso. A Ruth está tendo uma experiência muito negativa também, mas, ao mesmo tempo, ela está vendo aberturas, expectativas, e ela está, digamos, apostando nisso, e apostando muito nessa função que ela não abre mão, de ser fiel à sua sogra e estar com ela. Mas o fundamental aqui é que a visão de Deus é consequência, surge das experiências que temos. E aqui, então, eu já caminho para algumas conclusões, para a gente pensar junto e depois a gente conversa. Quero lembrar que a gente viu que o narrador ele apresenta dados para nós, e são dados, assim, muito complicados, fome, deslocamento, etc. Quer dizer, inicialmente o esposo, né, da Noemi tem que tomar decisões, depois a Noemi sozinha tem que tomar decisão. Ela está lá na terra estranha, de inimigos, ela sabe que tem pão, voltou a ter comida em Belém, ela decide ir para Belém, vai embora, e as decisões vão sendo tomadas. E nesse texto não se discute isso, né? Surgiu a fome, vai buscar comida. Morreu o marido, vamos tentar fazer as coisas. E isso chama muito a minha atenção, sabe? Porque eu acho, e posso estar errado, e depois vocês podem me dizer se sim ou não, que a gente, como cristão, às vezes a gente se torna muito tímido para decidir, para assumir, para fazer coisas. A gente, às vezes, tem tanto medo e fica esperando, né? Assim como se Deus tivesse que mostrar exatamente o que fazer, para que talvez, no fundo, a gente tenha medo de errar. Essas mulheres não, a vida está acontecendo e elas estão tendo que decidir na vida. Mudanças na vida. A vida muda por imposição, há coisas que acontecem, a gente não pode mudar, é demitido do emprego, acontece uma doença, enfim. Mas há mudanças que a gente também opta por elas. A gente poderia fazer de um jeito, poderia fazer de outro. Quais são as certezas que a gente tem nelas? Quase nenhuma. Claro que quando a gente tem a opção, a gente avalia, a gente pensa, a gente pesa as coisas, prós e contras. Mesmo assim, a gente tem certeza que está fazendo certo? Não, não tem certeza. E a vida é assim. E essas mulheres desamparadas, sozinhas, mostram para a gente isso. Elas estão fazendo tudo certo? A gente não sabe. A gente vai ver na sequência da história. Mas elas estão tendo que tomar decisões e fazendo opções. A gente também cria um padrão de espiritualidade. E por vezes, esse padrão é assim, né? Aquela pessoa que agradece tudo, aquela pessoa que não se afeta por nada, que sempre está bom, né? Está chovendo, está fazendo sol, etc. E aí a gente vai, a partir desse critério que a gente constrói para a gente, avaliando e definindo os outros, ou até julgando os outros. E nesse sentido a gente pode dizer, a Noemi está errada e a Ruth está certa. Mas será? Né? Será mesmo? Será que Noemi, diante do peso das mortes, da pobreza, do desamparo, ela falaria alguma outra coisa que não fosse aquilo que estava no coração dela? Será que a Ruth falaria alguma outra coisa que não fosse reafirmar a fidelidade dela com a sogra? Por isso que eu escrevi aqui que a gente pode ser a Ruth hoje, mas podemos ser a Noemi amanhã, e a vida muda.
E a gente tem que encarar a vida, e a partir da vida a gente encara a relação com Deus. E por isso que eu escrevo que Deus se manifesta dentro da nossa história. Deus não se manifesta, né, num balão, né, que fica flutuando, ou na nossa mente só, ou na abstração. Deus se manifesta na nossa história. Salvação significa ser liberto de perigo. Né? Quando Jesus nos salva, ele nos livra do perigo do inferno, mas também nos livra de tantos outros perigos. Deus se manifesta sempre na nossa história. E um detalhe interessante, versículo 22. Ele diz que elas chegam da terra de Moabe, né, em Belém, e chegam em Belém no começo da colheita. É um detalhezinho, porque isso vai ser o gancho para começar o capítulo 2. Mas será que foi coincidência? Será que foi coincidência mesmo isso? Eu tenho, particularmente, a minha interpretação. Eu acho que não é coincidência. Eu acho que a Noemi já está organizando as coisas no meio dessa crise toda, mas já está organizando para ela chegar quando vai ter comida. E aí o capítulo 2, né, que o pastor Lucas vai estudar com a gente, vai, né, mostrar caminhos para isso. Bom, é isso, gente. Eu paro por aqui, eu vou parar a gravação e aí a gente conversa, tá bem?